dia, a paz e a graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Bom dia, uma ótima segunda-feira para vocês. Cá estamos nós, queridos irmãos, estamos aqui encerrando o Salmo 58 com o tema Como lidar com uma crise de liderança. Meus irmãos, Davi foi ungido, mas passou cerca de quase 20 anos para chegar como rei de Israel. E o bichinho comeu cerrado, comeu mesmo, sofreu duramente nas mãos do seu sogro. Seu sogro, vendo que ele já não seria mais rei de Israel, aparelhou tanto a área política como a área espiritual. Colocou bajuladores, colocou pessoas que perseguiam um rei ungido como Davi para liderar. E Davi agora vai ter que assumir esse sistema com gente desse tipo. Então o que é que Davi faz? Davi faz uma oração. Nessa oração, Davi nos dá uma lição. O Espírito de Deus nos dá uma lição de como lidar com a crise na liderança. Pode ser ela nas nações, pode ser ela na empresa ou até mesmo na igreja. Isso é algo que precisa ser tratado com devido respeito, mas com muita avidez, com muita garra, com muita luta. Não se pode se silenciar com esses problemas gravíssimos. Então, irmãos, Davi aí apresentou, quando nada, três modelos, três ações que a gente precisava agir. Primeiro, a acusação. Diz respeito às leis. Acuse-os. Fale para Deus, diga, eles fizeram isso, 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 isso. Acuse-os do que estão fazendo. Não é pecado. Segundo, condenação. O desrespeito à lei. Tem que pedir para que Deus condene essas pessoas. A gente não pode se vingar, nós somos cristãos. Mas Deus é o nosso vingador. Então temos que pedir a Deus que Deus se vingue em nosso favor. Terceiro e último ponto aqui. Justificação. A retidão é louvada. Antes de nós entrarmos nesse tema propriamente dito, quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, você, meu querido, que caiu aqui de paraquedas e ainda não é assim, não participa do nosso grupo aqui da igreja, se inscreva nesse canal. Sempre teremos aqui uma devocional para você, toda manhã, de segunda a sexta. Venha escutar a palavra de Deus, amém? Também curta esse vídeo e compartilhe com seus grupos aí de WhatsApp. Participe com seus irmãos, porque Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra para você, em nome de Jesus. Vamos ao texto? Nosso tema de hoje é justificação, a retidão é louvada. O livro de Salmos 58, versículo 9 a 11 diz o seguinte: Deus não se ira. Deus, na sua ira, os levará vivos numa tempestade. Sumirão e cairão mais depressa do que o tempo que o fogo foi levar para esquentar uma panela. Os justos ficarão felizes quando os castigos de Deus cair sobre os maus. Eles andarão seguros quando lavarem os pés no sangue dos ímpios. Então se comentará, de fato, ser justo e obedecer a Deus traz uma grande recompensa, porque há um Deus que julga a terra. Bem, irmãos, o que Davi faz aqui? Ele faz a sexta figura para descrever o julgamento de Deus. E aí, irmãos, eu acho interessante a gente pegar essa figura e despachar em três partes, para a gente entender um pouquinho o que Deus quer falar para a gente, para nossas vidas. Preste bem atenção. No versículo 9, a Bíblia diz assim: os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus, antes que o espinho peçonhentos se enrijeçam. Um viajante com fome,
pega um espinho no deserto e ele faz aquela fogueira. E naquela fogueira, ele tenta cozinhar a sua comida. Mas o que acontece? O vento vem e apaga. Por quê? Não é como uma tora de uma madeira que pode ficar, o vento batendo e ela pode ficar aquecendo ainda. Ela vai, por ser um espinho, uma coisa fina, ele vai discorrer e vai cair. Então, o que é que Deus está falando aqui? Deus está dizendo assim, a pessoa, um ditador, né, um líder maligno, perverso, a vingança de Deus, ela vem claramente com a mesma velocidade que vem um vento para apagar, digamos assim, esse fogo dessa fogueirinha que o viajante está ali tentando fazer. Versículo 10, é a terceira figura aqui também, diz assim: o justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno punirá. E ao ver os seus pés escorrer o sangue dos perversos. Irmãos, todo mundo sabe que, por exemplo, no livro de Jó, lavar os pés com leite era coisa de gente rica. Lavar os pés com gordura também não é coisa de gente rica. Mas lavar os pés com sangue é mais ou menos isso. Quando aqueles guerreiros vêm para poder pegar os espólios ali, e aí os pés deles são sujos com sangue, sabe o que significa, irmão? Sabe o que significa isso? Que a vitória de Deus seria esmagadora sobre esses líderes. Quer dizer, Deus vai chegar esmagando, primeiro rápido, segundo esmagando para valer aqueles que se posicionam contrário. Se posiciona, né, prejudicando as pessoas, atrapalhando as pessoas, armando conchavos para tirar proveito. Líderes outros que são maus, tanto na igreja quanto no trabalho, são pessoas perversas, são pessoas malignas que estão aí à mercê de Satanás, trabalhando para o reino de Satanás e atrapalhando as vidas das pessoas, pessoas empreendedoras, guerreiras, que estão trabalhando, que estão lutando para ganhar o seu pão. Aí fica esses indivíduos dando canetada para lá e para cá, mas a vitória de Deus será esmagadora, a justiça de Deus será esmagadora sobre essas pessoas. O livro de Apocalipse, irmão, ele descreve isso claramente. No capítulo 14, versículo 17 a 20, diz assim: depois outro anjo saiu do templo dos céus, e este também tinha uma foice afiada. Nesse exato momento, um outro anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz ao anjo com foice afiada: utilize agora a sua foice afiada para cortar os cachos da uva e a vinha da terra, porque as suas uvas já estão maduras. Assim foi o anjo que passou a foice pela terra e encheu as uvas do grande lagar da ira de Deus. E as uvas foram esmagadas no lagar, foram fora da cidade, e correu o sangue do lagar numa torrente a cerca de 300 quilômetros de comprimento, e chegaram até as redes dos cavalos. Isso aí é uma profecia que vai acontecer no final. E Deus vai julgar todos que não obedecem a Ele, todos que não têm no coração de servir a Deus. Deus fará isso. A vitória de Deus será esmagadora. Esmagadora para aqueles que são maus, para aqueles que são perversos, aquelas pessoas malignas. E a última figura que eu quero trazer aqui é um sarcasmo, deixa eu avisar, tá? É um sarcasmo. Por quê? Por que eu estou fazendo sarcasmo? Porque alguém pode estar pensando aí que o pastor está querendo que as pessoas que pagam façam mal, né? Contrário que Jesus mandou, que a gente tem que orar, que elas morram. Não estou, pelo amor de Deus, não estou fazendo nada disso. Minha intenção não é essa. Minha intenção aqui é de uma pessoa que está triste
com as humilhações, a perversidade de líderes, né? Com a canetada destruindo o trabalho das pessoas, acabando com as coisas, destruindo o suor dos outros, tá? Minha preocupação é com isso. E aqui eu tenho isso no meu coração, apesar de a gente não poder se vingar, a gente pode se irar contra essas aberrações, essas atitudes contrárias. Por isso eu quero fazer um sarcasmo aqui no final, para que você que pensa desse jeito, que Deus ilumine a sua mente, para você entender que eu não estou pedindo para a morte de ninguém, que eu não vou deixar de orar porque me persegue, ou que o cristão não deve amar uns aos outros. Sei lá, pode estar na sua cabeça aí, mas aqui vai o nosso sarcasmo para quem pensa desse jeito. Eu penso assim. É um sarcasmo, viu? A alegria do justo no julgamento é tão pecaminosa como aquela pessoa que está na fila de um extermínio. E aí está vendo a pessoa sendo exterminada e está chegando a sua vez, ele e a sua família ser exterminados. E de repente Deus vem, desce a foice, e julga a causa e deixa ele livre. Ele não pode se alegrar. Ele não pode se alegrar porque Deus não mandou ele se alegrar, ele tem que sair calado. Não. Ele não pode louvar a Deus por isso. Não pode não. É errado. É pecaminoso. A mesma coisa seria se um ditador cruel, né, que está ali ditando as regras, oprimindo as pessoas, machucando as pessoas, e na hora H você vê a queda dele, e aí você não pode cantar louvores a Deus. Não, Deus fez justiça, mas você tem que ficar calado. Tem que ficar caladinho. Você não pode. Vou repetir, é um sarcasmo, viu? Você não pode. Terceiro lugar, também você não vai poder. No dia em que a Babilônia cair, você não vai poder cantar. A Babilônia caiu, ela caiu, louvado seja Deus. Não pode não. Você tem que ficar calado. Caladinho, quieto. Porque Deus mandou você orar pelos que te perseguem. Claro que isso tudo é um sarcasmo. Porque, irmãos, Deus vai vindicar a si mesmo, a sua lei, o seu povo. Ele vai vindicar com legitimidade. Seu julgamento será tão eficaz que eles lá de fora vão dizer: há um Deus com efeito que julga a terra. Deus te dê uma ótima semana e shalom. Deus abençoe você e todo o seu lar. A paz do Senhor.